O governo federal lançou hoje o programa Move Brasil, que cria uma linha de crédito para entregadores, mototaxistas e motoristas de aplicativo financiarem a compra de motos novas. O programa prevê condições especiais de financiamento com um orçamento de 4 bilhões de reais. Em ano eleitoral, o presidente Lula busca aproximação com a categoria dos entregadores, um dos segmentos em que o presidente ainda enfrenta resistência. Quem tem os detalhes é a repórter Soane Guerreiro. Soane, boa noite para você. A partir de quando o programa começa a valer e como é que os trabalhadores vão poder acessar a essa linha de crédito? Bem-vinda. Oi, Marina, muito boa noite a você, a quem nos acompanha no jornal do SBT News. Eles poderão ter acesso a esta linha de crédito a partir do dia 13 de julho, daqui a um mês. No entanto, o governo federal já criou um site e já está disponibilizada esta plataforma por meio do endereço gov.br/Move Brasil. E a partir deste site, os interessados entrarão, acessarão o site e colocarão essa disposição de compartilhamento de dados, porque a partir daí as instituições financeiras terão acesso a esses dados, como o Banco do Brasil e a Caixa, para poder então, a partir do dia 13 de julho, disponibilizar este financiamento. E quem pode, então, ter acesso a esta linha de crédito para comprar motos e bicicletas elétricas novas? São pessoas, entregadores de aplicativo, seja aqueles que fazem entrega de cargas ou aqueles que fazem o transporte de pessoas. Eles podem, então, acessar o site, desde que tenham como comprovar pelo menos 6 meses de atividade, seja como seletista, seja ali por meio do registro na plataforma, e também ter um histórico de pelo menos 100 corridas realizadas. Além disso, eles terão de comprovar também que tem a carteira de habilitação. Isso tudo nesse processo do site também, eles vão poder fazer essa comprovação. Além disso, tem essa questão dos prazos que você citou, que são prazos e taxas diferenciadas abaixo do mercado. Esse financiamento, primeiro, terá um prazo de 48 meses e também uma carência em relação à primeira parcela. Esses entregadores poderão pagar a primeira parcela somente depois de 2 meses da contratação deste financiamento. Além disso, os juros serão de 12,5% ao ano para homens, uma média aí de 0,99% ao mês, e um pouco menores os juros para as mulheres que quiserem aderir a esta linha de crédito. Será de 11,5% ao ano, cerca ali de 0,91% ao mês. E também o governo trouxe até alguns cálculos que foram feitos. Eles deram um exemplo em relação a um financiamento para um veículo, aí uma moto ou uma bicicleta, de R$21 mil. E eles falam que, neste caso, a prestação ficaria em R$552 ao mês. A estimativa do governo é que cerca de 1 milhão ou até mais de 1 milhão de entregadores de aplicativo possam ter acesso a esta linha de financiamento. Como você bem colocou, Marina, o governo fez isso, de fato, por querer se aproximar da categoria. A gente sabe que estamos aí há pouco mais de 3 meses das eleições e o governo não conseguiu avançar dentro do Congresso Nacional com aquele projeto de lei que previa uma regulamentação da profissão dos entregadores de app, dos motoristas também de aplicativo, que inclusive previa também pontos de apoio para esta categoria em todo o país. Durante este evento, um grande evento que foi organizado aqui dentro do Palácio do Planalto, o presidente Lula, claro, fez ali uma fala, para essa categoria, e durante esta fala ele chegou até a citar também, Marina, o processo de radioterapia que ele estava fazendo. Ele fez 15 sessões de radioterapia que se encerraram nesta sexta-feira. Ele falou rapidamente ali um pouco desse processo, mas de acordo com o Palácio do Planalto, agora então se encerraram as sessões e não foi necessária nenhuma intervenção na agenda do presidente, nem na alimentação dele. Ele vai continuar a agenda tranquilamente aí nos próximos dias. Vamos acompanhar então o que disse o presidente Lula sobre este programa lançado nesta sexta-feira. Pela conquista de vocês,
Ali tem uma faixa, não somos invisíveis. Nós estamos conseguindo quebrar a invisibilidade de todos os seres humanos nesse país, que sempre foram tratados como pessoas de segunda categoria. Eu já fiz um financiamento para moto em 2009. Na época foi pelo Banco Bamerindos. Nós tínhamos comprado o Banco Bamerindos, que era o banco que tinha a maior carteira de financiamento. Bamerindos não, Votorantim. Nós compramos pelo Banco do Brasil. Era um banco que tinha 90 bilhões de carteira de financiamento de carro usado e quebrou. E aí nós compramos esse banco. E eu lembro que eu financiei motoboy. E aí o companheiro disse uma coisa grave. A gente abriu o financiamento, mas a gente não levava em conta que as pessoas mais humildes não têm garantia. A única coisa que a gente tem é o nome da gente. A única coisa que a gente tem é a honradez da gente. Mas isso no mundo do negócio não vale nada. E agora, o que é que nós fizemos de novidade? O governo está assumindo o fundo garantidor para que ninguém deixe de emprestar dinheiro para vocês comprar moto por falta de garantia. O governo é a garantia de vocês. E como eu disse ainda há pouco, Marina, o presidente fez a última sessão de radioterapia, não tem nenhuma restrição para deixar o país e ele pretende viajar no domingo para participar da reunião da cúpula do G7, as 7 principais economias do mundo. O Brasil não faz parte do G7, mas foi convidado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para participar deste encontro, vai participar ali de sessões temáticas e o presidente Lula também deve fazer um discurso. Ele embarca, então, no domingo e deve retornar na quarta-feira. E nesse discurso que ele deve fazer no G7, ele deve citar de forma indireta ali a questão das tarifas, sem falar diretamente nos Estados Unidos ou no presidente Donald Trump, mas defendendo a questão do multilateralismo, dessas decisões negociadas entre os países. Há uma expectativa também, isso está acertado, né, por meio ali das vias diplomáticas, que o presidente tenha 2 reuniões bilaterais, uma com o presidente da França, Emmanuel Macron, que deve tratar também dessa questão do acordo Mercosul-União Europeia, e também com a primeira-ministra do Japão. Neste caso, é porque o Brasil tenta também, né, dar início a negociações para tratar de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão, e o presidente deve conversar também nesses aspectos com a primeira-ministra do Japão. E segundo uma apuração da nossa analista de política, Vitória Bell, o Itamaraty, pelo menos até este momento, não pretende ali ter negociações para que o presidente Lula tenha uma reunião bilateral, uma reunião ali a sós com o presidente norte-americano Donald Trump. A avaliação por parte do Palácio do Planalto e também de integrantes do Itamaraty é de que os técnicos da diplomacia brasileira já estão em contato com integrantes do governo norte-americano, fazendo as recomendações e as conversas no que tange a essa questão das tarifas, e que nesse momento não teria nenhum outro aspecto a ser tratado com o presidente Donald Trump. Por isso, a expectativa é que o presidente Lula tenha ali algum encontro informal, alguma conversa rápida e informal com Trump, mas nesse momento não há nenhuma negociação ali nos bastidores para uma reunião bilateral de fato entre Trump e o presidente Lula. Marina, volto com você.